O sistema carcerário em debate, as ações da Promotoria de Justiça para trabalhar a questão. Sobre esse assunto a gente conversa com o promotor de Justiça, José Cláudio Cabral Marques. Bom dia. Bom dia, Cristiane. Bom dia a todos que nos assistem. Bom, promotor, o senhor é titular da primeira Promotoria de Controle Externo da Atividade Policial, né? E também responde pela Promotoria de Justiça de Execução Penal. Não é pouco trabalho, né? Como é que o senhor tem lidado aí com essas duas instituições? Olha, a gente tem uma estrutura pequena, mas por sermos também professor universitário, a gente também coloca nessa luta, né, já preparando nossos alunos, né, como os estagiários dentro do nosso gabinete. Então, a força dos alunos, a disposição dos alunos tem nos ajudado bastante. Nós temos uma situação momentânea de improviso das promotorias de justiça, mas é um trabalho, mas eu acho que quando a pessoa faz o que gosta, trabalha no que gosta, tudo vale a pena. Com certeza. Bom, vamos começar falando sobre a questão do sistema carcerário no Maranhão, que foi alvo aí de muitas discussões no plenário da Assembleia Legislativa durante todo o ano de 2011, inclusive com proposta aí da criação de uma CPI. Como é que vocês que estão lidando aí com a questão da execução penal e muito próximo desse sistema veem essa questão no Estado? Cristiane, eu entendo o seguinte, que a gente não pode ficar tratando a coisa só na casa emergencial. Após toda rebelião, às vezes vem se sucedendo a cada ano, às vezes a cada semestre, e há um corre-corre, né, em torno do debate do sistema carcerário. Em razão disso, você entender que tem que ser ações permanentes, discussões permanentes, né, nós apresentamos ao secretário Sérgio Tamer, né, do Sistema Penitenciário, e a Procuradora-Geral de Justiça também, uma proposta da criação do Comitê Interinstitucional do Sistema Carcerário. Essa ideia foi nos trazida aqui no Maranhão pelo Augusto Rossini, que é o diretor nacional do DEPEN, né, Departamento Penitenciário, e pelo Dr. G.D. Gomes, que é o nosso amigo promotor lá da Bahia, que é presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. E essa experiência já está sendo vivenciada na Bahia e no Amazonas e tem dado muito certo. O que é o comitê? O comitê é composto, né, por vários órgãos que direta ou indiretamente participam, né, da gestão penitenciária. Por exemplo, se eu quero fazer um trabalho de ressocialização, está se falando muito em reinserção ou ressocialização, eu vou precisar de Secretaria de Educação, Secretaria de Trabalho, né, e várias outras secretarias, várias outras áreas de atuação do Estado, né, que envolvem políticas públicas. Então, eu preciso estar permanentemente em contato com essas pessoas, articulado com esses órgãos, né, para que eu possa formatar projetos, convênios, que tenham uma atuação permanente, né, dentro do sistema. Aqui e ali, né, você vai ter que procurar, né, conveniar com uma Secretaria de Educação, uma Secretaria de Saúde. Né? Uma questão que não dá para se trabalhar de forma isolada. Né? Não dá para trabalhar, nós temos um atraso muito grande, nós temos um déficit, né, no sistema carcerário em relação a vagas, nós temos um déficit em relação à prestação desses serviços, né? Isso envolve várias áreas de atuação do Estado. Inclusive questões, né, ações aí de desenvolvimento social e de promoção da empregabilidade, de garantir a empregabilidade desse preso quando ele sair aí da penitenciária, né? Quer dizer, essas atividades de ressocialização acabam sendo dificultadas também. Né? Em relação à questão de empregabilidade, eu tenho uma ideia já muito assim, sólida em relação a isso. Eu acho que nós devemos tratar o preso, né, todo o trabalho que é de reinserção, no sentido que ele se torne um autônomo. Né? Eu acho que ainda há muito preconceito, há muito estigma no egresso do sistema penitenciário. Se você trabalhar essa pessoa para ser um encanador, para ser um eletricista, né, para ser um mecânico, um serralheiro, ele poder trabalhar na sua própria casa, fazer esses serviços esporádicos, né, em outros ambientes, eu acho que isso tem mais chance de alcançar o sucesso. Né? Porque eu sempre falo assim, você aceitaria na sua casa um egresso do sistema penitenciário para trabalhar diretamente na sua casa? Né? A gente se pergunta muito, a gente fala muito, critica muito as outras pessoas, o preconceito dos outros. A gente tem que perguntar para nós mesmos, né? Será que eu aceitaria um egresso do sistema penitenciário dentro da minha casa?
Será que eu não teria medo de ainda manter laços com pessoas que estão lá dentro do sistema prisional? Será que eu gostaria, dentro da minha empresa, essa pessoa trabalhasse junto aos outros empregados? Ou, por exemplo, na eventualidade da ocorrência de um crime, de um furto, de qualquer outro ato, né, ilegal, criminoso dentro da sua empresa, dentro da sua casa, quem é o primeiro suspeito? A gente tem que ser muito honesto, né, com a gente mesmo. São perguntas que ainda a gente ainda tem medo de responder. Mas a gente tem que ser honesto com a gente mesmo. Mas eu acho que é mais fácil você aceitar um eletricista que faça um serviço rápido, um encanador, um mecânico, né? Acho que é uma forma mais eficiente de você recolocar essas pessoas no mercado de trabalho. Promotor, o senhor acredita que as alterações que aconteceram no Código Penal podem aí desafogar um pouco esse sistema? Há quem defenda que precisa ainda de muito trabalho para que esse sistema seja reordenado, para que, de fato, o Código prevê aí possa acontecer. Né? Houve, Cristiane, como toda novidade, né, tudo que é novo, ele pode causar, no primeiro momento, perplexidade, a indignação, a surpresa. E há muita controvérsia quanto à Lei 12.403, são as novas medidas cautelares. Eu sou professor universitário, já disse no começo, né, e sou professor dessa matéria. Então, estou lá na universidade que eu dou aula, nós estamos fazendo até um case, trabalhando um caso, né, e sobre as novas medidas cautelares. Essa Lei 12.403, na verdade, ela vem sistematizar o que, desde a década de 90 do século passado, nós estamos fazendo. Nós tivemos, primeiro, a Lei 9.099/95, que são os juizados especiais criminais, depois a 9.704, que são as penas alternativas, e essas novas medidas cautelares vêm sistematizar toda essa política, né, que o Brasil vem adotando por orientação da ONU, das Organizações das Nações Unidas. Então, eu não vejo como isso poderá desafogar o sistema carcerário. O que vai acontecer, na minha percepção, é que aquelas penas, aquelas prisões absurdas, né, elas não mais poderão se verificar. Ou então, a partir dessa nova lei, fica proibido a pessoa permanecer nas unidades prisionais somente pelo flagrante. Pelo artigo 310, né, dessa lei, houve uma modificação, o juiz, ao receber o comunicado da prisão em flagrante, ou ele vai ter que relaxar a prisão se ela for ilegal, ou converter essa prisão em flagrante em prisão preventiva, e aplicando uma medida cautelar, ou ele vai conceder a liberdade provisória. Né? Então isso vem sendo feito. E pelo artigo 282, diz assim, que as medidas cautelares da prisão preventiva, elas deverão ser aplicadas segundo a necessidade e a adequação. O que é a adequação? Eu posso ter uma pessoa cometendo vários pequenos delitos, ou pequenos delitos mais um delito médio, e me demonstra que essa pessoa tem uma carreira criminosa, que tem que ser interrompida. Pela sensibilidade do juiz, de caso a caso, verificando caso a caso, ele pode aplicar uma preventiva. Então, eu vejo assim, se a estratégia do legislador, né, do governo federal, era desafogar as unidades prisionais, eu acho que não vai conseguir o objetivo, como não conseguiu com as penas alternativas, como não conseguiu com os juizados especiais criminais. Aliás, os juizados especiais têm entrado em pauta aí com a reivindicação dos servidores da Justiça no Maranhão que estão em movimento grevista. Qual a sua opinião sobre isso, da retirada dos juizados especiais dos bairros e das comunidades? Eu acho que o próximo passo que nós temos que trabalhar, isso o Ministério da Justiça vem trabalhando, é a mediação. A proposta inicial era desafogar a justiça comum com os juizados especiais criminais. Há uma nova realidade no Brasil, né? O cidadão procura muito mais os juizados, né? Tenta ali através de um acordo, né? Seja na parte civil, seja na parte criminal, né? Mas eles estão abarrotados. O que precisa mais estrutura, precisa de mais pessoal, precisa mais a estrutura física também. Mas o próximo passo aí, que é uma política já adotada pelo Ministério da Justiça, é a mediação.
alguns problemas que nós vivemos dentro das comunidades, é isso que eles estão falando, né? Você coloca mediadores. Isso pode ser um trabalho com as próprias associações de bairros. Né? Você coloca uma pessoa qualificada para aquela função, mediador, evitando uma série de problemas. Em geral, esses mediadores são agentes comunitários, formadores de opinião que estão dentro da comunidade. Isso é um trabalho da professora Vera Miller, que há muito tempo trabalha no Ministério da Justiça. Né? Isso vai se consolidando, né? Aos poucos, já tem uma experiência aqui no Ceará. A promotoria itinerante é nada mais, nada menos que isso, né? O mediador, que é o promotor de justiça, o doutor Vicente Paulo aqui em São Luís, tem um ônibus específico para ele. Você fazer aquela mediação e deixar de judicializar ou litigar, né? Às vezes o problema é na sua gênese, na sua fonte, ele é uma besteira, que vai tomando proporção até chegar a um crime, chegar a um litígio civil, né? Mas eu acho que o caminho vai ser esse, porque você vê hoje em dia, assim, na minha percepção, o tempo de solução dentro dos juizados seria o tempo, né, aceitável para a justiça comum. E o tempo de solução da prolação da sentença na justiça comum é um tempo inaceitável. Você ingressa hoje com um pedido nos juizados, as audiências estão marcadas para um ano depois. Quer dizer, por conta da quantidade de a demanda é muito grande, não é culpa do juiz, do promotor que esteja lá. É a própria demanda que aumentou e a necessidade cada vez mais de aparelhar esses juizados. Eu acho que o processo é contrário ao que você está pensando. Nós temos que levar a justiça até a população e não se retrair, né? Nós precisamos investir mais na justiça. Bom, promotor, a questão da Central de Custódia de Presos do ANIL, que sempre foi uma questão emblemática do tema todo, existe agora um termo de ajustamento de conduta. As questões lá podem melhorar? A situação lá na CCPJ pode melhorar? A nossa famosa, antiga SEREC, né? Hoje em dia a CCPJ do ANIL, foi um problema aqui dentro do sistema. Alvo de tantas rebeliões, né? Que não terminaram, né? Agora, nós temos hoje um trabalho conjunto com a Defensoria Pública. Nós temos hoje uma defensoria bastante atuante, engajada nesse problema. Vocês fazem essa cobertura do trabalho da defensoria, seja dentro do sistema carcerário. Nós temos excelentes defensores públicos trabalhando na execução penal e nós temos um trabalho muito próximo lá na vara de execuções, na segunda vara de execuções, com os defensores públicos, em especial o doutor Alberto. E nós estávamos conversando sobre isso. E nós chegamos à conclusão, e também houve a participação do juiz Fernando Mendonça, do doutor Douglas, né? E decidimos que nós íamos fazer uma proposta de termo de ajustamento de conduta. Escolheríamos, né, uma unidade prisional para que essa unidade prisional, pequena unidade prisional, se tornasse modelo. A unidade prisional que foi escolhida foi a CCPJ do ANIL. Nós tínhamos uma situação de quase uma superlotação de quase 100%, o dobro da capacidade estava lá. Ela tem uma capacidade de 85 presos, nós estamos chegando a 110. Inclusive a Vigilância Sanitária fez uma inspeção lá e esse relatório, não sei se você já tem conhecimento desse relatório, condenou as condições sanitárias, né, João? Pois é, mas já está em andamento, mesmo antes da assinatura do TAC, o doutor Sérgio também já tinha determinado a reforma do local. Em contato com o Cerejo, né, que é o adjunto, nós já iniciamos as tratativas no sentido de reduzir aquela população carcerária e, em razão disso, nós temos hoje estamos chegando a uma situação aceitável. Nós queremos que ela se torne uma unidade modelo e, a partir da CCPJ do ANIL, nós podemos replicar essa experiência em várias outras unidades, né? A situação ainda é grave em termos de sistema carcerário em São Luís. O Estado do Maranhão tem problemas. Por exemplo, eu acho que nós temos que, afinal de contas, adotar qual será o nosso modelo. Se vai ser regionalizar, como vem sendo tratado aqui na Assembleia, em vários outros fóruns. Eu acho que o caminho certo é regionalizar, deixar o preso lá mais próximo da família dele, porque eu entendo que o preso, quando a família se afasta, vai ser muito difícil o retorno dele. A família é a base de tudo, é a sustentação de tudo. É ela que vai receber essa pessoa com toda a dificuldade, mas é ela que vai dar aquela sustentação, aquele apoio, né, espiritual, aquele apoio material. Então, eu acho que a experiência da regionalização é a melhor.
Nós estamos tendo problema quanto às unidades de Pinheiro e de Bacabal, porque nessas discussões nós chegamos ao consenso que esse era o melhor caminho, mas o DEPEN, né, entendeu que na verdade, não serão presídios regionais, né, serão cadeias públicas. Então isso atrapalhou o andamento da Eu gostaria até de aproveitar a oportunidade, já que estou na Casa do Povo, uma questão sempre bastante discutida, o deputado Zé Carlos também tem acompanhado essa questão, que eu acho que está na hora do governo do Estado pensar em botar a mão no bolso e realmente ter que gastar com o sistema carcerário. Nós não podemos só depender, né, do governo federal, né, só das verbas repassadas pelo DEPEN através do Fundo Penitenciário. Assim como foi a experiência que ocorreu no Espírito Santo, né, o governo do Espírito Santo investiu pesadamente no sistema carcerário e conseguiu pelo menos chegar a um ponto aceitável. Eu acho que ao ideal o sistema carcerário nunca vai chegar, né? Mas acho que está na hora do governo do Estado pensar em abrir os cofres, né? Isso não é uma tarefa muito fácil, porque deixa de aplicar na educação, deixa de aplicar na saúde para estar presente no sistema penitenciário. É difícil de convencimento para a população e para os políticos, mas é necessária essa atitude, né? Eu acho que houve um grande avanço, né, quando você cria uma secretaria especialmente para tratar do sistema carcerário, que foi a SEJASP, né, e coloca uma pessoa do quilate, do poste do Dr. Sérgio Tama. Eu acho que você dá um indicativo de que está querendo resolver o problema. O orçamento disponibilizado para a Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária não é o ideal, mas foi um grande avanço, né, porque na primeira experiência houve a separação da Secretaria de Segurança e da de Justiça, mas não se deu orçamento. Dessa vez tem um orçamento menos aceitável, que a gente possa avançar nesse sentido. E esse orçamento tem que ser maior, porque no caso é um conjunto de políticas que tem que ser implementadas aí de várias áreas. Né, nós temos 5.500 presos mais ou menos no Maranhão todo. É uma pequena cidade, né? E que você tem que fornecer alimentação, vestuário, a própria moradia dessas pessoas. As pessoas estão encarceradas, dependente de tudo, né, da saúde, de educação, tudo que você possa imaginar. Então, o sistema, quando você vai trabalhar com segurança, é caro. Funcionários, né? E dentro desse cálculo entra também o salário do juiz, o salário do promotor, o salário do defensor. Então, esse cálculo que você fala de quanto custa um preso? R$1.500, R$2.000, depende, não é uma coisa muito científica, não é uma coisa muito correta. Mas se envolve assim, o preço da água, da luz, do telefone, do salário do agente penitenciário, o salário do promotor, o salário do juiz. E se chega mais ou menos a esse cálculo aí de R$2.000 por cada preso mês, né? É uma soma elevada. 2.000 vezes 5.500, né? E ainda tem assim, eu sempre falo assim, gente, se a gente colocasse R$2.000 na casa de um pobre, né? Olha a revolução, né? A transformação que você pode fazer. Com muito menos do que R$2.000, né? O Bolsa Família, Bolsa Escola, todos esses programas do governo federal, já houve um grande avanço no país. Nós tivemos pessoas que estavam na faixa de miséria aí, né? São pobres, mas também não são mais miseráveis. Pegue R$2.000 e bote dentro de uma casa dessa, a transformação que você vai fazer é um milagre. Promotor, só para a gente terminar a nossa entrevista, na próxima segunda-feira a gente vai ter aqui uma audiência pública para discutir a questão das drogas, né, inclusive com representação da Câmara Federal. O senhor faz parte, né, da Frente Parlamentar de Combate ao Crack e outras drogas. É importante que a sociedade, que todos os órgãos discutam em conjunto essa questão no Estado, que também atinge aí os presídios? Eu tive a felicidade de ser convidado pelo deputado Alexandre Almeida, que é um jovem parlamentar, mas uma pessoa muito carismática, muito inteligente, e de pronto eu atendi ao convite do deputado Alexandre Almeida. Eu acho que é mais uma coisa complexa, né? Isso envolve muitas políticas públicas. Eu acho que o legislador, no momento que ele agravou a situação do traficante, quase que liberou, né, o consumo da droga, a consequência para o consumo, mas não mais a prisão. Ele deu um passo adiante, né? Porque ele tinha preparado a sua própria estrutura, o Estado não estava preparado. Nós precisamos de unidades aí de internação para essas pessoas, para tratamento dessas pessoas. Isso vai envolver uma série de órgãos, novamente a questão
desse debate, a necessidade desse debate permanente entre os órgãos. Então, a partir do momento que há esse fórum de debate, é uma coisa muito interessante. Eu tenho percorrido alguns municípios do Maranhão falando sobre isso. Eu acho assim, aproveitando a oportunidade, dizer que eu acho que uma estratégia a ser adotada é massificar a propaganda, a divulgação, a informação, né, dentro das escolas, né, da mazela que é o uso da droga, as consequências que isso pode trazer fisicamente para a pessoa, né, as lesões cerebrais, né, que isso pode destruir uma família, destruir um lar, né, um casamento, etc. Então, essas informações que têm que ser passadas desde a escola, dentro de casa, numa linguagem muito sincera, muito honesta. Bem às claras, né? Bem às claras. O que foi feito com o cigarro. Hoje você compra uma carteira de cigarro, está lá uma foto terrível alertando para todas as consequências do cigarro. A proibição das propagandas dentro de estádios, seja do álcool, seja da droga, porque o álcool é uma droga, mas uma droga lícita. Então, acho que a estratégia que nós temos que adotar é essa. Bom, promotor, muito obrigada pela sua entrevista, sua participação aqui no Portal da Assembleia. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, estou à disposição de vocês para prestar esclarecimentos. Nós da TV Assembleia também.